falar sobre a derrota de alguém. Já vai aparecer ali a imagem. E vou pedir que ficarem em pé e acompanharem esta leitura comigo, primeiro aos Coríntios, capítulo 15. Apenas alguns versículos, 54 e 57, diz assim: quando isto que é corruptível, isto é, que se degrada, se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte o teu aguilhão? Onde está o inferno a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem sentar. Esta manhã nós vamos falar sobre a derrota do império da morte. E a ressurreição é exatamente isso que significa. O facto mais importante, mais relevante da ressurreição é que Jesus derrotou de facto o império da morte. Coisa que mais nenhum líder religioso ou espiritual, ou quisermos falar, conseguiu fazer até hoje. Nenhum fundador de uma religião conseguiu fazer, mas Jesus venceu a morte. E há razões para nós compreendermos porque é que Jesus venceu a morte. Porque é que ele é esta exceção, digamos assim, nessa linha dos religiosos, dos filósofos, enfim, dos espiritualistas, digamos que ao longo dos séculos, todos faleceram e nenhum deles retornou à vida, a não ser Jesus. E Jesus ressuscitou porque era necessário vencer a própria morte. É um inimigo que nenhum ser humano consegue vencer, não é? Nós podemos vencer batalhas, nós podemos vencer crises, nós podemos vencer muitas lutas, muitas dificuldades, muitos contratempos, muitas adversidades, mas nenhum ser humano pode dizer que consegue vencer a própria morte. E, portanto, Jesus não podia ficar na condição de derrotado pela morte. Não é? Porque se a sua prisão, as circunstâncias em que ocorreram, falámos aqui na sexta-feira, já constituíram um fator de desânimo tão profundo, até para aqueles que eram mais fiéis e que os seguiam, como Pedro e os demais discípulos. Quanto mais se Jesus ficasse retido pela morte, no túmulo. Nós não estaríamos aqui, com certeza. Ele podia simplesmente ter evitado morrer. Várias vezes tentaram assassinar Jesus. E os evangelhos falam-nos de vários episódios em que isto aconteceu. Tentaram várias vezes criar-lhe armadilhas, tentaram furiosos, até muitas vezes, várias vezes, furiosos, queriam pedrejá-lo, queriam atirá-lo não sei de onde, e ele sempre escapou. Porquê é que ele não escapou agora? Porque era necessário derrotar a própria morte. Aquilo que nenhum ser humano conseguia derrotar. Ele permaneceu 3 dias no túmulo, mas regressou à vida, venceu o império da morte no seu próprio território, no seu próprio terreno. Amém? Ele não morreu e 5 minutos depois ressuscitou. Não, ele teve 3 dias. E ao fim do 3º dia ressuscitou, voltou à vida, venceu a própria morte e mostrou que a morte não era invencível. Para Deus tudo é possível. É por isso que a Bíblia diz que não há impossíveis para Deus. Amém? Cristo ressuscitou também, porque ele era grande demais para ficar retido no túmulo. Era grande demais. Diz aqui em Atos 2:24, ao qual Deus ressuscitou a Jesus, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Jesus não podia ficar retido pela morte. Jesus é Deus, Filho de Deus vivo, e logo não podia ficar retido pela morte dos homens, pela morte humana. É alguma coisa que, enquanto ser humano, ele acabou por morrer, porque ele é perfeitamente Deus e perfeitamente homem, mas ele não podia ficar retido na morte, senão a morte venceria o próprio Deus. Ele era grande demais para ficar retido no reino das sombras. Ele tinha que vencer a morte. Mas quando ele ressuscitou, ele fez alguma coisa mais do que isso.
do que vencer a própria morte. Ele abriu-nos caminho para a vida eterna, através da fé em todo aquele que crê. Amém? Abriu-nos caminho para a vida eterna. A nós, pecadores, mas agora pecadores redimidos pelo seu sangue, esse sangue que nos purifica todo o pecado, como diz a Escritura, e nós nunca podemos esquecer que o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo, como está escrito. O dom gratuito de Deus, a dádiva, a oferta de graça de Deus, não custa dinheiro, tem um preço, mas para nós é gratuito, é grátis, não temos que pagar nada por ela. A vida eterna na presença de Deus. É isso que Paulo diz aos Coríntios. Cristo morreu para poder assim vencer a própria morte em nosso lugar e por isso garantir-nos um futuro eterno na presença de Deus, na presença do Pai. Garantir-nos a vida eterna. Tragada foi a morte a vitória. Onde está a morte o teu aguilhão? Onde está o inferno a tua vitória? Amém? E portanto Deus libertou-nos do império da morte. Não é? A morte de Jesus fez com que não apenas Deus nos tenha dado o dom da vida, ao permitir que nós pudéssemos nascer, no dia em que nós nascemos, mas ao mesmo tempo libertou-nos do império da morte. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, a paga do pecado é a morte, segundo a lei. Mas Jesus não era pecador, dizem as Escrituras, e portanto não tinha que morrer. Então ele morreu uma morte substituinte, não é? Em nosso lugar. É isso que a Bíblia explica. Ele não tinha que morrer porque ele não tinha pecado. Não foi pecado encontrado nele engano na sua boca, nem pecado na sua vida. Ele era puro, ele era santo. E como à semelhança daquele cordeiro jovem, sem defeito à vista, que era apresentado como sacrifício no antigo Israel, segundo a lei de Moisés, também assim Jesus foi este Cordeiro de Deus, o Agnus Dei, o Cordeiro de Deus, que foi que se dirigiu voluntariamente para a morte em nosso lugar. Ele não tinha que morrer, mas ele morreu em nosso lugar, para que nós, no seu nome, no seu poder, pudéssemos vencer a própria morte e alcançar a vida eterna. Jesus não morreu apenas para vencer a morte. Ele morreu também para vencer as forças do mal. Isto é, o inferno. Onde está o inferno? A tua vitória. É interessante para os gregos, e o Novo Testamento foi escrito em grego, na cultura helénica, na cultura grega, o inferno era o reino dos mortos, o reino das sombras. Não era o conceito medieval que as pessoas ainda têm hoje. Essa ideia de que o céu tem ruas de ouro e portas de pérolas, isso são metáforas. O ouro e as pérolas são matéria. O céu é um território espiritual, não é material. E o inferno também não é fogo e enxofre. Isso, o enxofre é uma substância natural, do mundo natural, físico. O fogo é um fenómeno físico também. Tem a ver com oxigênio, tem a ver com questões da física. O céu é um território espiritual. Então eu creio que o céu é nós estarmos na presença de Deus em toda a sua plenitude, sem nenhum véu, como agora temos. Paulo diz que nós vemos como que por um espelho, assim, um espelho daqueles espelhos manhosos daquela altura, que não se vê muito nitidamente, mas depois um dia veremos face a face, veremos Deus face a face. Então o céu para mim é a presença plena de Deus completamente, sem nenhuma sombra do mal, nem sem nenhuma sombra de morte, nem sem nenhuma sombra de sofrimento, sem nenhuma sombra das influências do mal, na plenitude de Deus. E é por isso que diz que há delícias perpetuamente, não é? Que não há choro, que não há lágrima, que não há doença, que não há morte no céu. Porquê? Porque estamos na presença de Deus de uma maneira plena, em toda a sua glória. Não há sombras, não há nada que nos impeça, não há bloqueios, não há sombras, não há véus, não há nada. E é por isso que quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Aquele véu que fazia a separação do lugar santo, do lugar santíssimo, ele rasgou-se de alto a baixo. A morte de Cristo deu-nos acesso direto ao Pai. Como? Através da fé. E a fé é um dom de Deus, não é um mérito do ser humano.
É alguma coisa que Deus nos dá a todos, a possibilidade de exercer. E quem quer, agarra essa fé. E quem não quer, essa dádiva, essa oferta. E quem não quer, não agarra. Da mesma forma, o inferno, a ideia medieval não tem sentido nenhum. Porque a ideia medieval é uns caldeirões a arder e os enxofre e fogo e uns demónios com pés de cabra e aquelas com os cornichos e aquelas coisas todas. Isso é uma ideia medieval. Não tem nada a ver com a Bíblia. Não tem nada a ver. O inferno é a ausência plena, completa de Deus. E isso é que é inferno. Isso é que é uma coisa horrível. Não há qualquer réstia de luz. Serão trevas perpétuas. Será o mal estará solta. Será o sofrimento. Será qualquer coisa na escuridão existencial. Onde Deus não está. Deus, apesar de tudo, está presente neste mundo. Através do quê? Da sua igreja. Amém? Através dos seus agentes na terra. Mas nesse lugar que nós chamamos inferno, não haverá qualquer expressão de Deus. Será um lugar de tormento, será um lugar de desespero, será um lugar de sombras, será um lugar horrível. Mas para os gregos, e naquela altura, a ideia que as pessoas tinham era que o inferno era assim uma espécie de uma cave do mundo, onde as pessoas depois morreriam. Era o reino das sombras, onde não havia emoções, onde não havia alegria, onde não havia... As pessoas vegetavam por ali. Essa era a ideia do inferno. Onde está o inferno? A tua vitória. Quer nós achemos, gostemos mais do conceito medieval de inferno, quer nós achemos, gostemos mais do conceito dos gregos, seja aquilo que for, a verdade é que o inferno, não apenas a morte, mas até o inferno, foi derrotado. Isto é, o poder destravado do mal. Nós estamos a ver agora uma guerra. Nós estamos a ver um país que invade o outro, que dispara contra prédios de habitação, contra maternidades, que já destruiu 30 e tal hospitais, que destrói teatros, escolas, igrejas, o que for, que mata as pessoas indiscriminadamente, passa-lhes com os tanques por cima dos carros das pessoas, do que for. Nós estamos a ver uma centelha, uma amostra do que é o mal à solta. O mal à solta. Há soldados russos que estão imbuídos deste espírito, desta cultura de morte, mas depois, quando se veem confrontados com as pobres pessoas das populações, desatam a chorar e dizem: o que é que eu estou aqui a fazer? E alguns voltam para trás. Alguns arranjam maneira de boicotar os próprios tanques, os próprios carros de combate para não combater. Alguns serão certamente fuzilados por não combaterem. O mal está à solta. Mas isto é apenas uma centelha, uma janela aberta sobre o vale daquilo que podemos chamar o mal. Mas o inferno é muito pior. Apesar de tudo, há um povo que ama a Deus naquela terra. Apesar de tudo, há um povo que crê. Apesar de tudo, há um povo que ora. Apesar de tudo, há um povo que canta louvores a Deus ainda naquela terra. Que ainda se leva a Deus. Que tem a esperança da vida eterna. E que não tem medo da morte. E, portanto, Deus ainda está presente de alguma forma. Está presente do lado daqueles que sofrem, naturalmente. Mas o inferno será uma coisa muito pior. Mas ele foi derrotado. Onde está o inferno, a tua vitória? Porque a ideia aqui é que a morte de Jesus representaria a vitória do inferno, a vitória das forças das trevas, a vitória do mal. Deus seria derrotado pelo mal existente no mundo. Mas não foi. Porque ele ressuscitou ao terceiro dia. Quebrou os grilhões da morte e retornou à vida. E o inferno foi derrotado. Amém? Deus chama-nos, convoca-nos a todos para estarmos no céu, isto é, um dia, na sua presença plena, em toda a sua plenitude. Um lugar sem sombras, sem sofrimento, sem morte, sem lágrima. Um lugar que não precisa de lâmpada, porque Jesus ilumina todo aquele território espiritual. Amém? A grande mensagem do Cristo ressuscitado
é que Ele morreu para derrotar o império da morte e o império do mal. Para derrotar a morte e o inferno. E nos abrir caminho para uma vida cheia, uma vida eterna, na presença de Deus. Na presença gloriosa de Deus. Louvado seja o seu nome. Numa presença, num lugar onde povos de todas as línguas, tribos e nações estarão presentes. Nós ouvimos, lemos nas Escrituras que um dia haverá um coro de milhares e milhares e milhares de pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações, louvando o Cordeiro de Deus, louvando o Salvador, na presença de Deus. E aí não há distinção de cor de pele, de etnia, de status social, nem qualquer outra divisão destas divisões artificiais que tantas vezes nós humanos somos tão rápidos a criar entre pessoas, porque todos os seres humanos são pessoas. Não é? A imagem de Deus está em todo o ser humano. E nós muitas vezes gostamos de criar barreiras. Estes são assim, aqueles são assados, ou por causa da etnia, ou por causa do sexo, até, ou por causa da idade, ou por causa da cor da pele, ou da cultura, ou lá o que for. Mas aí todos estarão juntos, todos os remidos estarão juntos a glorificar o Cordeiro de Deus. E por isso é que eu digo que a ressurreição é a derrota do império da morte, mas é também a derrota do mal. Meus irmãos, a boa notícia que nós podemos dar hoje, especialmente para os que não sabem, mas vocês já sabem, é que o inferno e o mal já foram derrotados. Foram derrotados na cruz e no sepulcro vazio. Foram derrotados. E quando nós olhamos e dizemos, bom, mas afinal há tanto mal à solta aí no mundo. É verdade. É verdade. A Bíblia diz que este mundo está no maligno. A filosofia do mundo não é dirigida por Deus. Há uns quantos que pensam que a Igreja tem que dirigir o mundo politicamente. Não tem nada. A Igreja tem que ser Igreja, ponto final. Nada mais do que isso. Não é, a sua missão não é dirigir o mundo politicamente. Não. A sua missão é passar influência. É ser Igreja. É anunciar o reino de Deus. É isso que é a influência da Igreja. É isso que é o papel da Igreja. O seu papel é esse. E portanto Deus está presente neste mundo. Apesar de muito mal que existe, Deus está presente aqui. Glória ao seu nome. E quando nós proclamamos a mensagem do reino de Deus, quando nós proclamamos Cristo, quando nós deixamos as religiões e os preceitos religiosos e as estruturas religiosas e as doutrinas religiosas e essas coisas todas para um plano em que devem estar, que é o segundo plano, e concentramos o nosso olhar na pessoa bendita de Jesus Cristo e na sua obra, nós aproximamos sempre mais de Deus. Quando tantas vezes há outros que em nome de Deus afastam tanta gente. É Cristo o nosso centro. É o nosso foco. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o nosso exemplo, é o nosso modelo. É para Ele que nós devemos convergir. É nele que nós devemos pôr os nossos olhos. É Ele que deve ser a nossa fonte de inspiração em todas as coisas. E nós somos tão fracos. E falhamos tanto. E somos tão influenciados pelo mundo perdido que está à nossa volta. Portanto, às vezes falhamos em pôr os nossos olhos em Jesus. Mas é só isso que nos é pedido. Da mesma forma como durante os anos do deserto do povo do antigo Israel, e eles começaram a ser picados por umas cobras venenosas no deserto que surgiram, e as pessoas morriam como tordos. Até que Moisés foi ter com Deus e disse: oh, Deus, o que é que tu estás a permitir? Então, tu deixaste de libertar-nos do Egito e agora vamos para aqui morrer no deserto, Senhor? Então, e Deus deu instruções a Moisés para ele fazer uma cruz, uma haste com uma serpente de bronze e levantar, e todo aquele que olhar seria curado. E assim aconteceu. Da mesma maneira, o Novo Testamento ensina que todo aquele que olhar para Jesus será salvo. Todo aquele que puser o seu foco em Jesus
a sua esperança em Jesus, encontrará a resposta para a sua alma. Que Deus nos ajude. A ressurreição é a derrota da morte, do império da morte. É que agora não é império nenhum, é império para aqueles que não creem, é império para aqueles que não têm a vida eterna, mas para nós que somos salvos. A cruz representou o poder de Deus e a derrota da morte e das forças do mal e do inferno. E nós sabemos que Deus prevalecerá. Sempre Ele irá prevalecer. Vamos chegar em pé. Aleluia. Nosso Deus e Pai, esta manhã nós te glorificamos, Senhor, porque o império da morte foi derrotado, porque o inferno foi derrotado e porque Jesus, ó Pai, garantiu-nos a vida eterna na sua presença, Senhor, a todo aquele que crê e que focar em Jesus e olhar para Jesus como seu Senhor e Salvador, que entregar-lhe a sua vida, que fizer dele o mestre da sua vida. Ó Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos a tirar os olhos daquilo que não interessa, daquilo que nos distrai, ó Deus, da filosofia deste mundo, das pressões deste mundo, e ao colocar os nossos olhos em Jesus, que é o nosso exemplo, o nosso modelo e a nossa inspiração. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Amém. Vamos falar sempre.